deixa eu te perguntar, só voltando. Você falou da questão da análise entre a diferença entre o single risk e o portfólio, né? Quando você fala em portfólio, na visão do ressegurador, obviamente, você fala assim, daquela carteira daquela seguradora ou de um determinado nicho ou um tipo de mercadoria ou ramo? Tudo negociável. Você tem seguradoras que elas fazem o que a gente chama de contrato de resseguro, que essa é vamos dizer, a forma que você contrata o resseguro. A diferença deles é que, num resseguro single risk, que a gente fala que é o facultativo, você tem um interesse específico em uma apólice, talvez um programa de seguro. Enquanto no contrato, você tem um interesse numa coleção de riscos, num pacote, vamos dizer. Isso pode ser a totalidade do que a seguradora faz num determinado ramo, ou ela pode colocar algum elemento em definir, olha, eu quero cobrir esse portfólio que é composto de... E ela coloca ali. Você pode fazer por uma linha só, né? É um contrato de property, cobre riscos de property. Ou ele é um whole account, que a gente fala, que você tem outras linhas todas vinculadas no mesmo contrato. Quando a gente fala facultativo contrato, é mais assim, a forma de contratação, como que ela é. O facultativo você já é levado para um risco ou um programa muito importante. Imagina assim, uma apólice um segurado muito grande que tem várias apólices. Pode ser feito em um facultativo, ele é um programa. Um contrato, não, ele já é uma coleção de riscos, né? E do contrato, ou melhor, da forma de contratação, vão se desdobrando várias coisas do resseguro, né? Então, por exemplo, não é só facultativo e contrato, é também, uma vez que você tem isso definido, o que você está cobrindo, é o como você está cobrindo. Maneira proporcional ou não proporcional. Tanto o contrato quanto o facultativo levam essas duas opções. O que é o não proporcional? O que é o proporcional? Tudo tem a ver com a proporcionalidade ou a falta dela entre o que você paga como seguradora e o que você recebe de indenização do resseguro. Então, num resseguro proporcional, que eu costumo dizer que é uma sociedade com a seguradora. É um cosseguro, só que ele é feito com um amigo. Não com concorrente. né? Tem que puxar a sardinha para o resseguro. Dá ótimo. Né? O quota share, né? Vamos dizer, você está numa sociedade, você está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um portfólio que eu quero explorar, vamos dar um exemplo aqui de transportes. Não tenho toda a capacidade para fazer frente ao limite que eu quero operar, né? Eu quero um limite de subscrição de 50 milhões de reais, por exemplo. Isso é muito para a seguradora, por alguma razão. Ela quer, ou porque não tem o capital, ou porque falta o apetite para ter tudo isso. Ela fala, vou fazer um quota share. Então, ela fala, olha, 40% eu vou ceder a você e 60% vai ficar comigo. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse contrato a gente vai sempre nessa base, 40, 60 para os prêmios que a seguradora subscrever, também para os sinistros que se originarem dessas mesmas apólices, desses mesmos riscos. Então, é sempre nessa proporção. Dentro do proporcional tem ainda o surplus, que ele tem uma diferençazinha de ter uma retenção fixa ali, mas não é tão comum, não vale assim tanta pena gastar com ele. O legal, assim, talvez para todo mundo que esteja assistindo, tem muito do não proporcional no Brasil. As seguradoras, na maioria das vezes aqui no Brasil, vão pelo não proporcional, que é essa situação. A seguradora paga um prêmio para o resseguro. Esse prêmio ele tem a ver com qual foi a modelagem, né? Qual foi a análise que a resseguradora fez daquela carteira, daquele portfólio, e o quanto ela espera de sinistro. Se foi menos, aquele prêmio é o prêmio. Se foi mais... Esse é o seguro do seguro, né? Por quê? Porque você tem um elemento aí desconhecido dentro de um contrato, dentro dos limites estabelecidos. Então, a seguradora define, fala assim, eu me sinto confortável até 2 milhões de reais. A partir disso, de 2 milhões até 50 milhões, eu quero passar para o resseguro. Então, essa diferença, os 48 milhões de reais, é o não proporcional. A seguradora vai mandar esse submission, a resseguradora fala, olha, essa capacidade custa tanto. Se isso der 100% de sinistralidade ou 200%, da relação, não tem nada de errado aí, aconteceu. Agora, se der 0, também, entendeu? Se a seguradora não precisar recuperar nenhum sinistro durante a vigência, ótimo.
Ótimo para o resseguro, né? A seguradora também, porque ela vai estar com uma central de boa, né? Exatamente. Vai ter um preço melhor também, Esse sim é o seguro do seguro, né? Esse é o repassar, assim, a carteira, né? Esse é o não proporcional. Tem outros também, né? Você pode falar assim, qual que é a finalidade desse contrato de resseguro? A maioria do que a gente vê é um contrato de transferência de risco. Todos os contratos de resseguro são de transferência de risco, mas tem alguns que o maior elemento, ou o elemento que prevalece, é o financeiro. É o quê? É ter um mínimo de transferência de risco para atender a legislação e todos os critérios mínimos, né, de regulação mesmo da autoridade. E você tem um outro elemento que o que está buscando é um alívio de capital para a seguradora, ou é uma otimização do capital que ela tem. No sentido que, se a seguradora está ali com o portfólio e ela cede em resseguro, recebe em comissão, existe um efeito positivo que acontece na carteira dela pelo alívio de capital ou por ela ter um melhor rendimento de capital, um retorno sobre o capital dela.